Ora pessoal, então o governo romano tentou tomar providências para melhorar a administração desse grande império, mas essas providências não surtiram os efeitos esperados. Outro motivo para a queda de Roma foi a crise escravista. O modo de produção escravista exige um aumento constante do número de escravos na linha de produção. Acontece que o imperador Carácala, que é o segundo imperador da dinastia Severa, a última do Alto Império, baixa um decreto chamado Edito de Cidade. Pelo Edito de Cidade, Carácala elevava os habitantes de todas as províncias imperiais romanas à categoria de cidadãos. Ele queria aumentar sua própria popularidade com isso, e ele conseguiu. Aquela pessoa que morava na Judéia, aquele que morava no Egito, aquele que morava na Espanha, nas Gálias, na Inglaterra, que já era parte do Império Romano, né? Londres é uma cidade romana. Esses habitantes dessas regiões mais distantes não eram considerados cidadãos, eles eram considerados provincianos, dominados por Roma. E agora eles são elevados à categoria de cidadãos. Parece um bom decreto, mas a longo prazo esse decreto prejudica os romanos. Por quê? Porque como agora todo mundo é cidadão, a lei não permitia que você escravizasse cidadãos. Se Roma não tem mais para onde crescer, se não há novos territórios a serem conquistados, Roma não tem como fazer novos escravos. A única opção para ter escravos era escravizar os habitantes das províncias. Só que Carácala passa a considerar esses habitantes cidadãos do império, e um cidadão não pode ser escravizado. Então nós vamos ter uma crise escravista, porque quem já era escravo continuaria sendo, e os seus filhos, e netos, e bisnetos. Acontece que as populações escravas morrem mais do que nascem, ou seja, em termos da geografia, o crescimento vegetativo das populações escravas é sempre negativo. Os escravos sempre têm que ser repostos artificialmente, porque se depender do escravo fazer filhinhos, né, para a continuidade do modo de produção escravista, não vai funcionar. Os escravos morrem mais do que têm filhos. Né? Então, a partir do Edito de Cidade, do imperador Carácala, a população escrava entra em declínio irremediavelmente. E para piorar, você tem o aumento da conversão ao cristianismo. Cada vez que uma família se convertia ao cristianismo, ela libertava os seus escravos. Então o número de escravos é sempre decadente nessa crise do Império Romano. Outro motivo para a crise imperial é o próprio cristianismo. Por que o cristianismo? Primeiro porque o cristão era pacifista e Roma vivia da guerra. A teologia cristã, a crença cristã era contrária aos ataques que Roma fazia, e muitos cristãos se recusavam a servir as legiões. Muitos preferiam morrer a se apresentar ao exército. Conforme o número de cristãos aumenta a resistência romana às guerras. Os romanos que viviam da guerra agora não querem mais guerrear. Não é? Outro problema, que eu já disse, é que o cristão liberta os seus escravos. Mas o pior dos problemas não era nenhum desses. Ao crescer, o cristianismo aumentava o número de pessoas que se recusavam a reconhecer a divindade do imperador. Vamos nos lembrar que quando Caio Otávio funda o império, né, Caio Otávio, em 27 a.C., é aclamado Augusto, que significa divino, e por isso ele precisava ser venerado pelas pessoas. A veneração ao imperador era parte do controle estatal romano sobre o povo. Como os cristãos são monoteístas, eles se recusavam a prestar culto ao imperador, os cristãos se tornam inimigos do governo. Os cristãos começam a ser perseguidos. Só que essa perseguição não surte o efeito esperado. Né? Quanto mais perseguidos, mais cresciam os cristãos. E esses cristãos, então, ameaçavam a estabilidade política do Império Romano. É importante frisar, senhores, que o cristianismo não é perseguido por seu caráter religioso. Os cristãos serão perseguidos por serem considerados mau exemplo, por serem considerados pessoas perigosas à estabilidade e manutenção do poder do governo romano.
E o último motivo para a queda de Roma são as invasões bárbaras. Inicialmente, os bárbaros invadem Roma de maneira pacífica, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, algo parecido com o que os latino-americanos fazem ao atravessar a fronteira mexicana com os Estados Unidos, né? Só que, com o passar do tempo, esses bárbaros começam a saquear as cidades romanas. As cidades vão se tornando inseguras. Isso gera um processo que nós chamamos de ruralização do império. Como as cidades eram vítimas de saques constantes, as cidades se tornam inseguras, as pessoas ricas começam a abandonar as cidades e irem morar no campo, começam a viver em suas fazendas que eram mais seguras. Com mais um tempo, os pobres que não tinham terras, também inseguros nas cidades, começam a seguir os ricos e vão pedir abrigo nas fazendas desses ricos. Os ricos então lhes permitem entrar, mas dizem: vocês podem ficar aqui nas nossas terras desde que produzam e nos entreguem parte dessa produção. Está se iniciando aqui um sistema de produção que nós chamamos de colonato e que dá origem ao trabalho servil e ao modo de produção feudal típico da Idade Média. As invasões bárbaras a partir do século IV se tornam muito violentas, aprofundam a ruralização do império. Pior que isso é que esses bárbaros tornam as cidades impraticáveis. Grandes cidades, como a própria cidade de Roma, começam a perder população. Roma, que no século II da era cristã chega a ter 1.200.000 habitantes, agora vai se definhando, vai se tornando um grande vazio, uma cidade sem gente, sem habitantes, porque as pessoas têm medo de viver ali, né? Preferem viver no campo. Então o Império Romano, que era comercial, que era urbano, que vivia da navegação, que vivia das filosofias, do direito, dos grandes debates públicos, vai perdendo essas características, né? Vai passar a ser o império que vive mais da agricultura, o império que já não consegue mais manter seguras as rotas comerciais, porque os bárbaros atacam os viajantes que praticavam comércio, né? Então, Roma vai se definhando. Em 476 d.C., Odoacro, rei dos Érulos, acompanhado de 500.000 de Érulos, invade a Itália. Depõe o último imperador romano, um menino de 14 anos, era César Rômulo Augusto, e põe fim à civilização romana. No entanto, nós não podemos dizer que foram os Érulos que destruíram Roma. Roma se destruiu sozinha. Os Érulos entraram em Roma apenas porque Roma já não tinha mais capacidade de se defender. O próprio Rômulo, último imperador, será poupado da morte. Odoacro o liberta, ele vai embora, não é? Então, senhores, assim nós temos essa lenta decadência romana que se encerra em 476 d.C., momento em que se considera o início da Idade Média. É o primeiro ano de Idade Média, o último ano da Antiguidade. Nos nossos próximos encontros falaremos sobre o cristianismo.